agora. O nosso convidado de hoje é o José Gilson Cardoso, ele que é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário Sintrivest, que na semana passada, final de semana na verdade, fez uma assembleia e começou a negociação coletiva do ano de 2025-2026. O que é uma negociação coletiva, para você que não sabe? É uma negociação entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empresários que define as regras do setor, desde o aumento salarial, tudo que diz respeito à relação entre patrão e empregado do setor, daquela área econômica, está na convenção coletiva, que eu sempre gosto de reforçar. Lá em 2017, quando houve a reforma trabalhista, a convenção coletiva ganhou mais força ainda. Ou seja, o que o pessoal decide aí nessa negociação coletiva tem peso e tem força de lei. E é claro que o pessoal fica geralmente na expectativa do reajuste salarial, embora uma convenção tenha aí uma série de outros itens que também são importantes. Tudo certo, Gilson? Boa tarde. Boa tarde, Valdomiro. Boa tarde, companheiros, companheiras. Boa tarde, todos os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente aquelas que fazem parte da nossa categoria do vestuário. Como é que foi essa assembleia, Gilson? Foi a largada, né? Primeira, né? Então, foi assim o nosso ponto de partida. É lógico, né, Valdomiro, que tem toda uma preparação anterior, com reuniões com a diretoria, visita às empresas, convite nas empresas, ou seja, toda uma preparação para que esse momento seja o mais divulgado e o mais presente possível. Então, ao longo das 2 semanas anteriores, a gente fez convite, a gente foi para as empresas, fizemos uma preparação das cláusulas que a diretoria queria apresentar nessa assembleia, e a assembleia, te confesso, poderia ter dado muito mais gente, né? A gente se preocupou muito com a divulgação, esperando uma boa participação. Infelizmente, a gente não teve essa ótima participação, mas lá estiveram em torno de 53 pessoas, 53 associados e associadas, e com esse número a gente então deu essa partida, né? Nossa convenção coletiva de trabalho. São muitas cláusulas que a gente tem, que a gente apresentou. É uma assembleia bastante demorada, porque a gente tem que apresentar as cláusulas e dar uma motivação para cada uma delas. Sim. Mas principalmente aquelas que tratam da questão financeira. Essa é sempre a questão mais importante, né? Nessa nossa assembleia deste sábado. Então, na minha avaliação, foi boa. Sim. Foi no sábado agora, é isso? Sábado às 14h30 começamos a assembleia. Quantos trabalhadores integram o setor de vocês hoje? Porque além é o vestuário e calçados também, né? Sim, é vestuário, calçado, bordado, tem uma série de representações. Nós temos hoje 4.800 trabalhadoras e trabalhadores associados ao nosso sindicato. Certo. Mas na base nós acreditamos que são mais de 10 mil. Olha. Então é um número bastante importante, né? Que traz uma verdadeira responsabilidade muito grande para essa diretoria, para as duas diretorias. Eu sempre digo que o Sindicato dos Trabalhadores, ele tem uma responsabilidade enorme, porque são muitas vidas, e o Sindicato Patronal, nesse momento das negociações, também tem uma grande parte de responsabilidade em bem conviver, né, com as questões dos trabalhadores lá dentro da empresa. Então eu divido sempre com o Sindicato Patronal essa responsabilidade em fazer esse setor cada vez melhor e maior. Boa tarde, tudo bem? As reivindicações são quais as mais vistas por vocês? Então, como eu estava dizendo, são 51 cláusulas que a gente apresentou lá nesse sábado, mas eu queria conversar com vocês a respeito pelo menos de 10. As 10 principais que a gente imagina que os nossos ouvintes nesse momento estão esperando saber, né? Que salário é uma, né? Salário, né? O reajuste salarial, o aumento salarial, que são coisas distintas, reajuste e aumento salarial, o piso salarial da categoria, um abono salarial que a gente discutiu lá nessa assembleia, adicional noturno, horas extraordinárias, auxílio creche, eu estou falando só de 10, tá? Sim. Cesta básica, reembolso de medicamentos e também muito importante assistência sindical nas rescisões. E eu já falo por que dessa assistência sindical nas rescisões de contrato. Mas nós tiramos como reajuste
toda a inflação, ou seja, o sindicato tem data base 1º de setembro. Então, 1º de setembro do ano passado até 1º de setembro desse ano, nós vamos acumular uma perda. Os sindicatos que têm negociação em junho estão com uma perda acumulada de 5,18. Para nós ainda falta a inflação acumulada de julho e de agosto. Então, esperamos ainda, né, por essas dois índices que o INPC vai apresentar, para a gente saber o que perdemos. Eu acredito que nós vamos chegar lá nos 5,50, 5,70 de perdas. Então, esse é um número que a gente entende que a empresa vai ter que repassar, porque já são perdas acumuladas. Depois desse salário reajustado, nós queremos um aumento real de 5%. E um piso salarial, hoje o nosso piso salarial é de R$ 2.066. Nós estabelecemos como meta chegar a R$ 2.500. Então o salário vai ser reajustado, um aumento para esse salário e um piso salarial no patamar de R$ 2.500. Isso tratando inicialmente da questão dos salários da categoria. É um aumento considerável, né? É um aumento de 65 para 2.500 e pouco já. É um aumento considerável. Nós sempre levamos em conta as negociações anteriores. Nas negociações anteriores de outras categorias, chegou lá em 2.300, fiação e tecelagem, que acabou de negociar, construção civil também acabou de negociar, outros sindicatos como metalúrgico também acabaram de negociar e chegaram muito próximo desse número, cerca de 2.300, 2.430, tá nessa faixa. Nós entendemos que é importante a gente elevar o piso, porque muitos desses trabalhadores que eu falei há pouco, que são mais de 4.800 trabalhadores associados, acabam recebendo somente o piso salarial. Tem pessoas que ganham mais do que o piso dentro da nossa categoria, certamente, mas muitos deles, eu diria mais que a maioria, ganha estritamente o piso salarial, então 2.066. A nossa força sempre nas negociações com o sindicato patronal é estabelecer o máximo ou o maior piso da categoria possível, porque é aí que todos, né, uma grande maioria deles vai acabar recebendo. Então, todos os anos a gente pede e a gente é atendido nessa reivindicação de ter um tratamento diferenciado para o piso salarial. Ano passado a gente teve 12% de reajuste no piso e para o outro salário a gente teve só 7%. Porque a gente quis supervalorizar o piso, porque muita gente acaba recebendo só o piso. Ganha um pouco mais, e vocês devem entender, porque lá na empresa o empresário estabelece um prêmio de produção, prêmio de assiduidade, de produção, e acaba elevando esse 2.066 para R$ 2.500, R$ 2.600. Então nós queremos elevar o piso, porque faz com que o prêmio depois também fique um pouco maior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Rico Weber, que está nos acompanhando e está ouvindo no rádio ainda, viu, Anderson? Está nos acompanhando lá. Um abraço pro Rico, pra Andresa, que o Rico que está sempre na escuta e fez questão de mandar um vídeo aqui com o rádio e inclusive para provar que ele está ouvindo a Rádio Cidade, de fato. Um abraço, Rico. Ô Gilson, a gente sabe que teve aí uma mudança no Sindivest, que é o sindicato que representa as empresas, né? Saiu a Rita Conte do comando e assumiu a Patrícia, né? Que é a irmã da Rita, né? Como é que você vê essa mudança? Você acha que isso tende a dificultar? Não sei se você já conhece como é que é a tratativa aí da Patrícia Conte. Como é que você enxerga essa negociação com essa mudança de direção do Sindivest? Eu tenho muitas expectativas positivas com relação ao nome da Patrícia, né? A gente não negociou com ela, vai ser uma primeira experiência que a gente vai ter com ela esse ano como presidente. Sim. A empresa que ela representa a gente conhece, é uma empresa séria que trabalha com uma seriedade muito grande com muito respeito aos trabalhadores de lá. E tenho certeza que, espero, né? Assim, certeza não tenho, mas espero muito que a gente tenha bom termo em negociação com a Patrícia sendo a presidente. Então, acredito que sim, que a gente vai ter reciprocidade nas nossas cláusulas, né, nos nossos pedidos, mas está aberto, a gente vai entregar esse rol para eles. Normalmente as negociações se efetivam lá no mês de agosto, na segunda quinzena de agosto a gente efetiva então essas negociações.
Mas eu queria complementar mais um pouco a pergunta que o companheiro me fez, quando a gente trata de reajuste salarial e de salário maior. Nós esperamos, sempre que a gente vai para uma mesa de negociação, a gente procura piso salarial maior. Sim. E a gente chega num número 12%, 8%, 10%. Isso não impede que a empresa, dentro dos seus portões, possa aumentar esse valor, né? A gente sempre trata como o mínimo possível, piso salarial. Ou seja, é o mínimo possível que uma empresa que se estabeleça em Brusque possa pagar. Agora, o máximo cada um vai fazer, e a gente sempre espera, e nas nossas reuniões com a classe patronal, a gente sempre faz essa reflexão: olha, estamos aqui trabalhando com o mínimo possível. Cada um de vocês que estão nessa mesa, que são proprietários e responsáveis pelos seus trabalhadores, possam fazer com que esse salário seja maior ainda. E para aumentar ainda um pouco mais essa questão do salário, nós estamos pedindo um abono salarial. Ano passado também a gente pediu um abono salarial. Esse ano a gente vai insistir de novo no abono salarial, que é uma forma de compensar. Ano passado tivemos muita dificuldade e a gente disse: olha, bom, se não dá para dar um reajuste, que ele vai ter reflexo em 13 salários, vamos dar um abono, porque ele entra agora como valor e no outro mês não tem mais. E a gente foi evoluindo nessa questão e chegou por fim, não assinamos esse abono. Espero esse ano, a gente está pedindo de novo esse abono, que a gente possa efetivar realmente com a classe patronal um abono salarial para esses trabalhadores. Depois eu queria falar também do auxílio creche e de outras cláusulas que eu também apontei como as 10 melhores, né? As 10 mais importantes para nós. É até isso que eu ia te perguntar, Gilson. Me corrija se eu estiver errado, né? Hoje eu acho que as mulheres são a maioria das associadas no Sintrivest, né? E eu vi que tem algumas cláusulas direcionadas praticamente a elas, né? A questão da creche, a questão da maternidade, o auxílio à medicação, que é muito bom também. Falar um pouco também sobre essas cláusulas voltadas praticamente às mulheres, né? Então, nós temos um auxílio creche. Hoje o nosso auxílio creche, ele é para a mãe trabalhadora, e eu já explico por que a gente está mudando um pouco essa nomenclatura, de R$150. Nós, agora nesse sábado, trocamos um pouco o texto, ampliamos um pouco o texto. Nós queremos um valor de R$350 para ou o pai ou a mãe que trabalham nessa empresa, porque não é só a mãe que tem responsabilidade com a creche, e sim a mãe e o pai. Então nós queremos trocar, que não é só a mãe trabalhadora, mas o pai ou a mãe trabalhadora tem direito a receber um auxílio creche no valor de R$350. É grande o valor? Mas é grande também a responsabilidade e o que temos de creche na cidade. Infelizmente o poder público não dá conta de fornecer creche, mesmo que a lei determine, mas o poder público não dá conta da creche. As mães vão ter que se dar um jeito de procurar um outro tipo de creche, uma creche particular, para poder cuidar também desse filho, né? A cesta básica também nós queremos, e essa cesta básica a gente reitera todo ano, nós queremos voltar a esse tema de uma cesta básica no mínimo de R$500. Essa cesta básica, ela pode ser ou em espécie ou num cartão magnésico que essa família possa usar esse benefício. Isso vai acrescentar no salário dela. Muitos que estavam na Assembleia se interessaram bastante por isso, porque quem vai no mercado percebe, todos nós vamos, que a inflação acumulada, essa que eu falei ainda há pouco, que é o INPC acumulado de 5%, 6%, não representa o que o trabalhador perde, né? Porque a gente vai no mercado e percebe que não é só 5% que dá de reajuste lá, que todo mês tem um pouquinho a mais, e esse pouquinho a mais chega no final de um ano, porque nós estamos negociando uma vez só por ano para todos esses trabalhadores. Então a gente quer que a classe patronal entenda que esse trabalhador precisa de um auxílio também para ir no mercado. Nós temos cláusula que já tem atualmente, que é reembolso de medicamento. Todos os trabalhadores ativos da nossa categoria recebem um valor como reembolso de medicamentos. Esse reembolso de medicamentos hoje é de R$280. Nós queremos que ele seja de R$500 como base, né? Claro, é tema de negociação, mas isso vai trazer também mais conforto para os trabalhadores. Outra cláusula que eu queria chamar a atenção
é a assistência sindical na hora da rescisão do contrato. Com a reforma trabalhista de 2017, infelizmente, nós perdemos uma cláusula que era muito importante para a classe. Era que o sindicato tinha a obrigação e o dever de fazer todas as rescisões de contrato, seja de um dia ou de 30 anos, lá no sindicato. E com a reforma trabalhista, passou para 8 meses. Naquela época, o sindicato patronal queria para 12 meses. E a gente disse, não, vamos homologar, nós queremos homologar todas. Mas, infelizmente, perdemos lá em 2017 essa cláusula, e eu tenho chamado sempre a atenção de 2018 para frente, quando a gente continua negociando, que essa cláusula traz uma segurança para os trabalhadores e para a empresa. Infelizmente, tem alguns empresários que não têm muito cuidado com a rescisão de contrato. Na hora de zerar, né, a saída daquele trabalhador, acaba aquele trabalhador tendo algum prejuízo na sua rescisão de contrato, seja com fundo de garantia, seja com 13º, seja com dias trabalhados, e esses trabalhadores muitas vezes tomam aquilo como certo e acaba ficando no prejuízo. E tem muita denúncia e tem muito trabalhador que vai no sindicato com a sua rescisão de contrato homologada na empresa e tem 90% delas tem alguma coisa que está faltando naquilo lá. Então nós queremos esse ano também voltar a ter a homologação dessas rescisões de contrato todas no sindicato, para que esse trabalhador não tenha prejuízo. Eu não estou dizendo aqui que são todos assim. Muita empresa séria, com certeza, e o setor só anda porque tem muita gente séria também no nosso setor. Mas, infelizmente, ainda a gente percebe que 90% das rescisões de contrato homologadas na empresa tem alguma coisa faltando, e a gente quer tomar conta disso, a gente quer fazer com que esse trabalhador não tenha mais esse prejuízo. Pra gente encerrar, Gilson, 12:47 agora, esse rol de propostas, ele já foi entregue pro sindicato patronal, e a negociação então tem que estar pronta até o dia 1º de setembro, é isso? Então, nós vamos entregar isso amanhã. A gente está fazendo esses ajustes, porque lá na Assembleia teve muitos ajustes, né? Palavras que a gente quis atender os trabalhadores que tinham outro desejo na questão do texto. Então a gente ainda está formalizando ele, mas amanhã será entregue para a Patrícia, né, para o sindicato patronal, e a gente sempre diz que nós queremos a primeira reunião em 15 dias. Né? A gente sempre abre essa possibilidade de imediatamente já sentar para negociar. Então, entregando esse rol amanhã lá para o sindicato patronal, abrimos um prazo aí para nos atender numa primeira rodada de negociação após 15 dias. Eu só queria chamar a atenção, antes de encerrar, se eu tenho mais um minutinho, quando a gente fala que o nosso setor é pujante, que o nosso setor é grande, que ele é importante, não é só nós que falamos, não é só a classe trabalhadora que diz. Nós estamos aqui com muitas informações que a própria Fiesc traz. A Fiesc é que dá esse norte para nós. Então, a Fiesc diz aqui, durante esses meses que nós estamos em 2025, que o setor teve um saldo positivo de empregos de 2.184 postos de salários, na nossa categoria. Não estou dizendo de forma geral em Santa Catarina, todos nós sabemos que em Santa Catarina é muito pujante, mas eu estou falando só do nosso setor, vestuário e de confecção. Então teve um saldo positivo de 2.184 empregos com carteira assinada positivos. A categoria cresceu para a Fiesc 10,30%. Então houve isso em 2024, 2025. Teve um crescimento de 10,30%. Isso é a Fiesc que fala. Então nós tivemos muitas informações positivas do setor. E isso faz com que aqui em Brusque, que é um polo industrial muito forte, possamos chegar então nesse próximo desse número ou até superior a esse número, com base também na própria Fiesc, que é a federação que fala dos interesses da classe patronal em Santa Catarina e principalmente também aqui em Brusque. Então eu queria deixar esse número porque é um número importante, né? A gente vai para a mesa de negociação sempre falando um pouco da questão macro, né? Que é a questão brasileira, a questão catarinense, e depois a gente fica também na cidade de Brusque. Todos nós vivemos aqui, a gente sabe, percebe
que a categoria do vestuário é importante, gera muitos empregos, muita renda, muitos trabalhadores. Nós, na verdade, não temos mais nem população brusquense para ocupar todos esses postos de trabalho que são abertos aqui em Brusque. A gente conta sempre com pessoas de outros estados, de outras cidades que vêm para cá à busca de emprego, melhor condição de vida e sucesso na sua vida aqui em Brusque. Perfeito. Gilson, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, né, esse espaço aí que a rádio gentilmente, né, traz para nós. Poderíamos conversar muito mais, mas eu sei que aqui o tempo acaba sendo adversário, né? Uma preocupação com outras coisas. Muito obrigado e nos próximos dias aí, quem sabe a gente tem alguma novidade com respeito à nossa negociação. Muito obrigado. Maravilha. Conversamos aí com o José Gilson Cardoso, o tesoureiro do Sintrivest, nos trazendo informações então sobre esse início de negociação para o setor, que como ele disse, são quase 5.000 associados, mas são mais de 10.000 no setor, ou seja, é um número significativo de trabalhadores que formam a área do vestuário, de bordados, de calçados aqui da nossa região.